Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal Engenharia do Zero, desde o básico da engenharia elétrica até o mais avançado que a gente vai chegar lá, beleza? Inclusive com um assunto que é continuação do assunto anterior aqui do vídeo anterior, beleza? Que era resistor em série, agora resistor em paralelo. Antes de qualquer coisa, eu peço para você se inscrever nesse canal, deixar o seu like, e se você não gostar, deixa o seu feedback também, escreve para mim, fala o que você não gostou, o que você queria ter visto, ou o que você não gostou de ver, enfim, por favor, deixa um feedback que vai ajudar demais aqui a compartilhar esse conhecimento que eu acredito que vai ajudar bastante você aí no seu curso técnico, no seu curso profissionalizante, ou até no início, no meio e até o fim da sua faculdade, tá bom? Então, bora lá! Bom, pessoal, no outro vídeo a gente falou de resistor em série, que é muito, mas muito simples, que fazer continha demais. É uma coisa absurda de fácil. Aqui também não é difícil, mas a gente vai ter que usar algumas operaçõezinhas matemáticas que também nada de complicado, tá bom? Então, vamos lá. Só relembrando, por que a gente precisa saber calcular resistor em série e resistor em paralelo? Porque quando a gente tiver um circuito de maior proporção, com nós, com lei de Kirchhoff aplicada, a gente vai precisar calcular isso, né? Colocar esse resistor, fazer uma resistência equivalente, calcular a queda de tensão, calcular corrente equivalente, potência, enfim, um monte de conceito que, se a gente passar direto, isso aqui vai ficar para trás e você não vai entender lá na frente. Então, vamos deixar bem sólido, isso aqui volta nesse vídeo várias vezes para você entender direitinho, com calma, beleza? Então, bora lá. Vou te dar um exemplo aqui. Primeiro de tudo, paralelo. O que significa paralelo? Imagina, a linha do trem. A linha do trem, ela nunca vai se encontrar. São linhas paralelas, certo? Ah, nossa, mas isso é uma coisa... Meu Deus, isso eu já sabia. Beleza, mas pode ser que tem gente que está assistindo que não saiba, tá bom? Então, linhas paralelas. E o que tem a ver com o nosso resistor em paralelo? Por que que isso muda tanto em relação à série? Porque olha só, a gente tem um circuito, agora a gente vai desenhar um circuito aqui, sem fonte de energia ainda. A gente não está trabalhando com circuito energizado, tá bom? A gente só está fazendo cálculo de resistência, beleza? De resistores. Então imagina, a gente tem um resistor aqui, tem um resistor aqui, e tem uma ovelha desgarrada que veio para cá. Olha só que beleza. Para que isso, né, gente? Para que complicar a vida? Porém, pois é, a gente tem que conviver com isso. Mas não é nada de problema. Então vamos imaginar que esse cara aqui tenha 1 ohm. Esse cara aqui tenha 10 ohms. E esse cara aqui tenha 30 ohms. Certo? E o que muda quando é série e paralelo? Lembra que eu falei que a corrente eu vou sempre representar em vermelho? É o que acontece. Imagina que a gente tem um gerador aqui de corrente contínua, tá? E aí a corrente vem. Corrente vem, passa por esse resistor, gera uma queda de tensão aqui, beleza? Passa por esse resistor, gera uma queda de tensão aqui, passa e passa, beleza? Mas tem uma conexão aqui. E o que vai acontecer? Vai ser ignorado isso? Não. Essa corrente, ela vai se dissipar. Então, imagina, um cano d'água. A água vai fazer essa curva aqui sozinha se tiver uma conexão? Não, a água vai vazar para todo lado que tiver. Se tiver um buraquinho, a água vai passar, certo? É a mesma coisa com a corrente elétrica. Se tiver uma conexão, ela vai passar. É a mesma coisa. Então, tem essa conexão? Vai passar por aqui sim. Só que vai gerar outra corrente aqui. E eu já vou falar de lei de Kirchhoff, que a soma dos nós é igual a zero. Depois a gente vai chegar nisso, tá? Então, a soma dessas correntes aqui é igual à fonte. Então, por isso, ó, vai passar essa corrente aqui, vai passar essa corrente aqui, e esse nó que é o que permite essa conexão aqui, tá bom? Então, este cara aqui, ele é o cara paralelo, certo?
Esses dois aqui estão em série. Consegue perceber isso? Isso é fácil de analisar? Fala para mim, deixa nos comentários aí se você conseguiu perceber isso com facilidade. Vou desenhar um circuito maior agora. Nós temos essa configuração aqui. A gente já sabe que esse cara está em paralelo com esse. Essa é a análise. A primeira coisa que você olhar para o circuito, você tem que entender o que é sério e o que é paralelo. E aí eu vou te contar aqui o pulo do gato. Eu já te falei, mas vou reforçar. O pulo do gato é o seguinte: analise onde tem os nós. Vou deixar bem grande aqui, ó. Analise onde tem os nós, tá? Se tem o nó, quer dizer que essa corrente vai percorrer aqui e essa corrente vai ser dissipada. Olha só, ela vai vir para cá, depois ela vai juntar em uma só aqui, para retornar para a fonte aqui. Porque imagina, tem uma fonte aqui, ó. Aliás, uma fonte de corrente contínua, certo? Então, por isso, se você viu o nó paralelo, então vamos aprender agora a calcular esse cara aqui, ó. É muito fácil, bora lá. Então, beleza, a gente está com o circuito aqui atualizado. E aí tem uma formulinha. Eu não vou ficar deduzindo fórmula, porque a engenharia a gente já calcularam, o matemático já calculou, o físico fez, bolou a fórmula e a gente, como engenheiro, a gente vai utilizar a fórmula, tá bom? Se você tiver curiosidade de como chegou, como deduziu essa fórmula, eu recomendo que você procure aqui no YouTube como foi definido isso, tá bom? Isso aí eu não vou explicar, que isso é um conceito matemático complexo, tá bom? Então a gente não vai, entre aspas, perder tempo com isso, que o nosso conceito é saber calcular resistor em paralelo. Para calcular, eu vou colocar em vermelho para você ver com clareza. Vai ser assim: o resistor, vou chamar de resistor A e resistor B, RA vezes RB dividido por RA mais RB. Ih, caramba, complicou agora. Isso é operação básica matemática, né, pessoal? Tranquilo, né? RA mais RB, aliás, RA vezes RB dividido por RA mais RB. Vamos chamar esse aqui de RA e esse aqui de RB. Beleza? Tranquilo? Então, bora lá. Vamos fazer essa conta aqui. Então, beleza. A gente já tem a fórmula aqui, RA vezes RB, RA mais RB. Imagina lá que o nosso circuito era 10 e 30 ohms, né? Sendo RA, a ordem dos tratores não altera um viaduto, né? Lembra disso quando era criança? RA, os 10 ohms, vezes 30 ohms. E o RB, aliás, embaixo, 10A mais 30 ohms. Certo? E agora a gente calcula. 10 vezes 30, 10 mais 30. Então, 10 vezes 30 é 300. 10 mais 30, 40. Então, deixa eu separar aqui, fazendo esse cantinho. 300 dividido por 40 dá 7,5 ohms. Show de bola! Então a gente sabe que a resistência em paralelo calculada daqueles dois caras é 7,5 ohms. Agora eu vou te mostrar como é que ficou no circuito. Vou desenhar um circuito de como é que ele ficou. Então imagina, lembra? Tinha aqui um resistor, aqui, tinha... Vou até desenhar ele de outra cor para falar que ele mudou, certo? Esse cara aqui é o que a gente fez a resistência equivalente, certo? E aí a gente continua o circuito aqui, ó. Beleza. Fala, Lucas, mas cadê o outro cara que estava aqui? Ele virou esse aqui. E aí eu vou desenhar ele como se fosse um fantasminha, aqui, ó. Então faz de conta que ele estava aqui, ó, só pra gente relembrar onde ele estava, tá? Aí ele estava aqui, ó. Ele não existe mais, tá? Esses dois, o de 10 e o de 30, virou um só. Ele virou um só. Então, esse que virou um só, a gente calculou ele. E esse cálculo
E esse cálculo nos mostrou que isso aqui tem 7,5 ohms. Beleza? E aqui tem 1 ohm. Beleza? E agora, perceba, ele não tem mais nó. Isso aqui não existe mais, acabou. É isso aqui, ó. O nosso circuito é isso, ó. Agora. É isso aqui. A gente tem isso, resistor, vira aqui e tal, fechou. Acabou. A gente tem isso. E agora, para calcular isso, cara, agora virou brincadeira de criança de novo. Certo? Esse de 7,5 ohms e aqui de 1. E aí o que acontece? Uma associação em série. Se a gente tem associação em série, é pontinha demais. 7,5 mais 1, que é igual a 8,5 ohms. Percebe? Então, se a gente falar que a resistência equivalente daquele circuito todo, dois em paralelo e esse em série agora, um resistor só ficou com uma REC de 8,5. 8,5 ohms. Tá legal? Gente, agradeço a companhia de vocês até aqui. Acredito que deu para esclarecer as dúvidas em relação a esse tipo de conceito, que também é muito simples. Beleza? Na próxima aula eu vou te ensinar a calcular resistores em paralelo que tiver muito mais resistores. Por